Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Cada um aí com suas dificuldades, na verdade, vencendo aí suas lutas. Mas o que é bacana a gente observar é que Deus está cuidando. Deus está provendo, Deus está dando, é, garantindo para a gente a nossa salvação e nos prosperando. Lembrando que prosperidade não é apenas crescimento financeiro, mas em todos os sentidos, ele tem nos dado paz, tem nos dado consolo, conforto, ele tem nos dado respostas, tem nos dado condição de estarmos aqui meditando na palavra dele essa hora, dia de semana. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Como a gente estava meditando no capítulo passado, Deuteronômio 16, nós vemos Deus instituindo festas, comemorações, momentos de confraternização para Israel, e a intenção de Deus era que esse povo usufruísse daqueles momentos com alegria e sempre na presença dele. É como se a gente, a grosso modo, pudéssemos falar. A grosso modo, é como uma grande família reunida, né? O pai lá, como chefe da casa, autoridade maior, né? A mãe, os filhos, né? Toda uma grande família reunida em volta de uma mesa, sempre tem comida no meio da história, sempre tem uma entrega no meio da história e sempre tem lá no fundo da a vontade de Deus de nos ver alegres, de nos ver regozijantes, sabe? Da gente tendo satisfação daquilo que obtemos através dele. Até porque todas as alegrias que eram comemoradas nas festas que ele determinou, realmente eram alegrias que ele proporcionava. Vinha dele, a grandeza na colheita, né? A manutenção da paz no arraial, aquele cuidado, aquele zelo, tudo isso era motivo para que Israel continuasse feliz, alegre e sempre comemorando. É uma forma muito divertida, não é a palavra certa, não sei, mas uma forma muito bem humorada, vamos dizer assim, da gente enxergar Deus. A gente vê Deus no Antigo Testamento meio severo, né? Meio brabo, muito duro. E ao mesmo tempo a gente percebe um Deus muito amoroso, que quer aquele calor humano perto dele, comemorando, agradecendo as coisas boas que ele tem feito na vida das pessoas. Então, nós hoje diríamos que seria um dia de ação de graças, um dia onde estaríamos agradecendo a Deus por todo o bem que ele nos fez. Mas o bacana é ver como que se ele obrigasse a gente a ser feliz, obrigasse a gente a termos alegria. E em várias partes da Bíblia, Salmos, a gente vai ver Deus, o Espírito Santo, nos encorajando a isso, a sermos alegres, a manifestarmos a nossa alegria. Bom, vamos dar continuidade, estamos em Deuteronômio, capítulo 17, vamos dar continuidade nesse estudo. A gente vai perceber que Moisés ele muda um pouquinho agora o tom do texto, né, o tom da fala dele, deixando ah, para trás os sacrifícios, as festas, as ofertas. Diga-se de passagem, a gente meditou em Deuteronômio 16 e talvez a gente não tenha meditado nem 30% da riqueza que existe ali. Não tivemos tempo. Mas vamos lá, vamos em frente, Deus vai revelando mais coisas a gente com o passar dos dias, tá bom? Antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco e abrir a nossa mente e nosso tempo. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai, mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos meditando na Tua palavra, de termos acesso à Tua palavra. E te agradecemos, meu Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Sabemos, Deus, e obviamente o Senhor também sabe, que esse momento realmente é um momento de sacrifício.
Nesse momento, nós estamos nos entregando ao Senhor como ofertas vivas diante da tua presença. E queremos, meu Pai, que o Senhor venha nos rechear com a tua sabedoria, com o teu entendimento. Estamos aqui em busca disso. Queremos ter uma fé mais forte, robusta. Queremos ter mais comunhão contigo. Nós queremos ter mais intimidade com o Espírito Santo. Estamos em busca, meu Pai, de santificação. Estamos ansiosas por chegarmos à estatura de Cristo. E que o Senhor venha, nesse momento, nos acrescentar algo mais. Nos acrescenta não só entendimento, conhecimento e sabedoria, mas nós te pedimos, nos dá mais unção. E usa as nossas vidas. Eis-nos aqui. Usa as nossas vidas para cumprir todo o teu propósito. Faça, meu Pai, com que estejamos cada vez mais alinhadas com o teu querer. E sejamos testemunhas vivas do Senhor aqui nessa terra para satisfazer toda a tua vontade. Até porque, Deus, isso para a gente é um prazer. Ainda que em meio ao cansaço, às vezes em meio a turbulências, mas é sempre um prazer ter comunhão contigo, ter unidade com o Senhor e poder te servir. É sempre um prazer. Então, te agradecemos por essa oportunidade e te agradecemos desde já porque sabemos que o Senhor vai nos acrescentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo? Então é isso aí. Deuteronômio, capítulo 17, começa assim: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Isso aqui parece que é um restinho do capítulo 16 que ficou para depois, né? É como se fosse um adendo, que a gente vai ver que depois o assunto muda completamente. Ele começa falando de oferta e depois ele vai falando de outras coisas. Mas aqui nós temos: não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois isso é uma abominação ao Senhor. Então, quando ele cita isso, que é, na verdade, o fechamento do capítulo 16, ele está chamando a atenção do modo como Deus merece, deve e quer ser honrado. Não, não apresentamos-nos como ofertas a Deus pela metade, de qualquer forma. Podemos até fazer isso, podemos? Claro que podemos, tudo é possível. Porém, não significa que essa oferta está sendo vista com bons olhos para Deus. Não significa que a forma que estamos tratando Deus está o agradando. É interessante que ele diz que é abominação uma oferta imperfeita. Entendendo que a oferta representa o ofertante, é abominação para Deus que o ofertante se entregue por partes, se entregue por medida. Então, nós devemos fazer isso. A nossa entrega a Deus tem que ser na totalidade. Percebemos ainda no capítulo 16 que Deus, ele exigia ofertas, ele exigia. Ele dizia: olha, vocês não vão subir até mim de mãos vazias. Ele exigia ofertas, mas ele deixa claro: conforme o Senhor tiver te abençoado. Então, ele não exige o nosso tudo material, mas se o que vamos apresentar nos representa, isso tem que ser muito bem feito, porque vai representar o nosso tudo como essência. E devemos nos entregar para Deus de toda a nossa alma, toda a nossa consciência, com toda a nossa força, entregando tudo que realmente nós somos. Podemos entregar tudo que temos?
isso não vai ser grande coisa se, em primeiro lugar, nós não nos entregarmos por inteiro. Então, fica aí esse restinho de capítulo 16, encabeçando o 17, para a nossa reflexão. Temos de ser realmente ofertas vivas, testemunhas vivas do Senhor aqui nessa terra, sacrifícios vivos, porém perfeitos. E é o que nós temos almejado. Cada dia melhorar um pouco mais, cada dia nos afiar um pouco mais. Verso 2: Se for encontrado entre vós, dentro de algumas das tuas portas, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher, que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Deus, ao transgredir o seu pacto, e tiver ido e servido outros deuses, e os tiver adorado, ao sol ou à lua, ou a algum exército do céu que não ordenei? E se te for dito, e tiveres ouvido isto, e indagado diligentemente, e eis que é verdade, e certo, que tal abominação ocorre em Israel, então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade às tuas portas, esse homem ou essa mulher, e os apedrejará com pedras até que morram. Então, assim que entrarem em Canaã, vocês tomarão posse dessa maravilhosa bênção, dessa promessa. E quando vocês entrarem lá, o que vocês devem oferecer para Deus é a vida de vocês, por inteiro. E Deus vai te honrar de tal forma que vocês vão ser muito grandes. Porém, vocês têm que observar que não pode haver idolatria no meio de vocês. Vocês não podem ser idólatras, e se vocês encontrarem um idólatra, chama lá o juiz, leva lá quem de direito, aponta, olha, aconteceu isso assim, assim. A pessoa que está designada para julgar essa causa vai realmente buscar o conhecimento de fatos, vai conferir se é verdade, vai ouvir testemunhas, vai atrás da verdade. E se for verdade, então essas pessoas que cometeram idolatria, abominação diante do Senhor, elas devem ser apedrejadas e mortas. E, como eu falei, ao mesmo tempo que a gente percebe que Deus ele tem desejo por nos ver alegres e contentes, ele também não se omite de ser firme e duro quando necessário for. Obviamente, ele não vai aceitar dividir o nosso amor, a nossa entrega entre ele e um outro Deus, que na verdade não é Deus. Nós estamos vendo aqui que Canaã é uma terra onde impera a idolatria, especialmente o culto a Baal e o culto a Azerá, especialmente. Porém, quando Israel tomar posse dessa terra, Deus já previa que poderia acontecer deles ficarem tentados a adorarem falsos deuses. Então, Moisés já falou isso em outros capítulos dentro desse mesmo livro, e mais uma vez ele reforça: olha, não é para vocês cometerem a torpeza, a loucura, a estupidez de adorarem outros deuses. Mas, se isso acontecer, a própria comunidade, as tribos, o povo, tem que eliminar esse mal, cortar pela raiz essa pessoa que está inflamando rebeldia, desordem dentro da nação. Então, a gente percebe que Deus, ele tem uma certa tolerância. Mas, minha amiga, se ele está avisando, reavisando, treavisando, avisa de novo, alerta mais uma vez,
Ele entende que o ser humano pode cometer essa falha, esse erro. Por quê? Porque todos os outros povos estão cometendo essa falha, são idólatras. O bonitinho, o separadinho, até aqui é Israel. E ele sabe que Israel pode se contaminar porque, enfim, o homem tende para o pecado. Ele sabe que Israel pode se contaminar, então ele avisa, bate novamente e tal. E ele avisa com a intenção de que seja obedecido. Se depois de tantos alertas você ainda conseguir fazer o que é errado, obviamente que cabe uma punição. Porém, Deus entende que esse nível de rebeldia, quando você está lá, dentro da congregação, aprendendo as coisas de Deus, crescendo com Deus, vendo os milagres de Deus, e depois de tudo isso você se volta para as coisas do mundo, falsos deuses, idolatrias, então Deus entende que, olha, aqui, se eu permitir que você continue, você vai contaminar todos os outros. Então, é melhor que você seja eliminado. Paulo, quando falava a respeito de pessoas dentro da congregação, dentro da igreja, fazendo coisas erradas, coisas que contrariavam o evangelho de Cristo, Paulo dizia: tira da igreja, manda para o mundo, entrega a Satanás, mas não permita que fique dentro da igreja. Por quê? Porque vai contaminar a igreja. Paulo, ele não era ousado o suficiente para dizer, vamos matar. Até porque todas as orientações que Paulo estava dando, ele recebeu do próprio Cristo. Não adianta mais matar. O pecado não vai ser expurgado com a morte. A ideia é que essa pessoa venha se converter. Então, que haja a pregação do evangelho. Não há mais assassinato por conta disso. Beleza, não mata mais. Porém, dentro da congregação, no meio do arraial, dentro do povo santo, não, não pode permanecer. No passado matava e agora simplesmente se remove. Ah, mas e aí? Vamos cuidar? Como é que vai ser? Beleza, vamos cuidar. Mas sem dar oportunidade para essa pessoa destruir a obra de Deus dentro da igreja. Sem dar oportunidade para que essa pessoa perturbe os pensamentos, a mente daqueles que estão na fé pura, para que eles não fiquem contaminados. Então, tem que sair da congregação. É meio duro, né? Eu acho que é muito duro a gente pensar em Deus mandando matar pessoas, seja lá por que for. Deus mandando matar, mata. Apedreja, o apedrejamento, vamos combinar aí, não é uma morte legal, né? É uma morte lenta, dolorida, dolorida demais. Você vai sofrendo várias fraturas, você vai tendo hemorragia, a não ser que você dê a sorte, você não, né? Lá ele. Dê a sorte de uma pedra atingir sua cabeça, causar um traumatismo tal que você morra instantaneamente. Mas provavelmente não vamos achar alguém com uma mira tão perfeita. A pessoa vai sendo apedrejada até que então ela morre. É uma morte terrível. Por que Deus institui esse tipo de morte? Justamente para que as pessoas temessem a Deus. Temer no sentido de ter medo mesmo. Caramba, não vou contrariar esse Deus, não, senão eu vou morrer. E vou morrer muito dolorosamente. E vou perder minha comunhão com Ele para sempre. O que é muito pior. Tá? Então, no passado, mata. Nos dias de hoje, afasta da congregação. O importante é que aquele povo de Deus seja preservado. Então, vamos lá. No verso 3, a gente vai observar as várias formas de idolatria que já existia naquele tempo. Se Deus está citando eles, né? Se Moisés está falando a respeito disso, é porque já haviam essas coisas. Até dentro do próprio Egito, eles tiveram muita intimidade com esse tipo de idolatria, adorar sol, lua, animais, né? Adorar os objetos dos céus. Então, isso eles já estavam acostumados, né? Aqui, quando eles entraram em Canaã, a coisa é tão, sei lá, é tão pior que os caras conseguem adorar a árvore, árvore mágica, árvore encantada. Desde lá de Nimrod, né? Existe um mito a respeito de Nimrod, onde uma árvore nasce, onde
ele acaba morrendo, né? E acaba existindo um mito atrás disso, e é o que hoje o pessoal, esse mito acabou evoluindo, se tornou a árvore de Natal, que as pessoas usam nos dias de hoje para comemorar o nascimento de Cristo. É uma cultura enviesada, né? Uma, uma tradição misturada com idolatria. Não é legal. Isso vem desde lá. Mas, enfim, adoração a árvores acontecia. E tinha também a adoração de Azerá, que era também com árvores, com plantas. E Deus está dizendo aqui: olha, não se envolve com nada disso. Não se envolve. Mas se você vir que isso aconteceu, você mesmo tem que denunciar. Não pode deixar passar batido. Ah, mas foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe. Cara, foi minha mãe. Como é que eu vou falar para os outros? Minha mãe está em idolatria. É, mas tem que falar. Porque senão, quem vai ser apedrejado vai ser você. Quem vai sofrer as consequências vai ser você. Vamos lá, seguir o texto aí. Pela boca, verso 6. Pela boca de duas testemunhas ou três testemunhas, aquele que merecer a morte será morto. Mas pela boca de uma única testemunha, ele não será morto. Por quê? Pode ser que essa uma testemunha esteja falando uma mentira. Pode, né? Tá de mal lá com uma pessoa. Olha, eu vi ela fazendo aquilo, isso aqui, para prejudicar a pessoa. Então, um testemunho só, ah, o próprio Deus entende que isso não é um meio de justiça. Um testemunho só não é um meio de justiça. Então, esse entendimento a respeito do que é justo é passado para Israel. Israel entende que uma testemunha só não é uma coisa justa. Tem que ter pelo menos duas, ideal até três, né? Porque uma pode dizer sim, a outra pode dizer não, a terceira é o voto de Minerva, né? A verdade vai ser apresentada com mais clareza, com mais segurança, certo? Então, por uma só testemunha, a pessoa não será morta. Mas com certeza, se uma testemunha levantar um falso contra alguém, ou falar uma verdade, e não ficar comprovado, não ter como, né, provar. Hoje a gente tem foto, vídeo, áudio. Naquela época não existia, era só a palavra da pessoa do que ela viu, né? Era testemunha visual. Então, se essa testemunha fosse única, o que ela falou, seja mentira ou verdade, pelo menos levanta as orelhas dos outros e todo mundo vai ficar agora com o olho naquela pessoa, né? Vigiando. Ou ela se conserta, ou ela vai cair no erro, na falha de novo, só que dessa vez serão mais testemunhas para observar, né? Então, uma pessoa que fala uma mentira, e eu entendo muito bem como é isso, porque eu já fui vítima disso, de levantarem falsos a meu respeito. E dois, eu também já levantei falsos a respeito de outras pessoas. Claramente não conhecia Jesus ainda, por favor. Mas sim, isso acontece, eu tenho certeza aí que todo mundo acabou já passando por isso de alguma forma ou de outra, né? E quando uma mentira é lançada, isso é um problema na vida da pessoa, né? Que está sendo reportada. Agora, se for verdade, vai ser um motivo para muitas outras pessoas estarem de olho nela, né? Enfim, nesse caso, por causa de um único testemunho, a pessoa não vai ser morta, ela não sofrerá uma punição, um juízo. Então, ela terá uma nova chance. As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim, afastarás o mal do vosso meio. Então, a preocupação não era vingança. A preocupação é preservar o remanescente. Não é que Deus está se vingando dessas pessoas. É que Deus está protegendo a salvação do que permaneceu. Tá? No final das contas, é um ato de amor. Eliminar o que não presta para preservar
quem está conseguindo se manter de pé. Isso não é uma coisa ruim. Pode parecer dura, mas de forma alguma é ruim. Até porque a justiça de Deus é perfeita, né? Então, as primeiras pessoas que arremessariam as pedras contra aquela, aquela pessoa, o infrator, a infratora, seriam justamente as testemunhas. Depois delas, todo o povo deveria fazer a mesma coisa. Se surgiu uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, entre golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas, então te levantarás, subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes e levitas, e ao juiz que houver nesses dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo. Se houver algo que é muito complicado das pessoas resolverem, então procurem os sábios. Primeiramente, vá procurar os levitas, vá procurar os sacerdotes, porque eles têm a mensagem de Deus. Se não for suficiente, chame ainda o juiz daquele local, para que então juntos possam definir, né, uma sentença a respeito daquilo, ok? Um juízo a respeito daquela situação que for muito complicada, muito difícil. A, a gente viu no final do capítulo 16, Deus exigindo que houvesse justiça no meio de Israel. Quando vocês entrarem em Canaã, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês tomarem posse do que eu tenho para lhes dar, sejam justos, pratiquem a justiça. É uma exortação que ele dá lá já no finalzinho do capítulo. E o que a gente está percebendo aqui é ele começando a falar a respeito de como praticar a justiça, segundo a vontade de Deus, porque não tem uma, um, uma baliza de justiça, um fiel de justiça mais justo do que a própria palavra de Deus, do que o próprio mandar de Deus. Não tem nada mais justo do que o próprio Deus. Se precisamos tomar uma decisão complicada, difícil, hoje nós apresentamos essa questão ao Espírito Santo. Ah, você não conseguiu ouvir o Espírito Santo. Leva lá para o seu pastor. Ah, não consegui entender o que o pastor. Aliás, o pastor nem conseguiu entender também qual era a questão. Então, aí você vai partir, né, para o juiz da localidade. Vai acabar se utilizando das regras, né, das leis humanas. E aí você vai lá para o cartório, vai para o fórum, vai para a polícia, né, vai para quem julgar ser de direito. Mas o desejo de Deus é que dentro da igreja, dentro de Israel, na congregação, as dificuldades, as demandas, as contendas fossem resolvidas aqui dentro, né? Um exemplo, está repreendido. Vai que eu pego um dinheiro emprestado aqui na mão de Maiana, e eu fico devendo a ela, ou fico devendo e começo a ignorá-la, porque não tenho dinheiro para pagar, não tenho nem mais cara para dizer para ela, começo a ignorar. E ela vem atrás de mim, querendo o retorno do dinheiro, tal. E aí, o que que acontece? O ideal, o correto, é chegar e vamos resolver isso aqui. Chama o pastor, chama meus pais, meu marido, né? Chama as pessoas que são responsáveis, pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas. Vamos resolver isso aqui. Não resolveu? Ah, então eu vou levar para a justiça. Vai usando todas as vias necessárias para que então ela venha a ser justiçada e eu pague o que eu devo, né? Até com juros e correção, se for o caso. Sendo que dentro da vontade de Deus, a gente não pode cobrar juros da fé. Podemos até cobrar juros dos de fora, mas da fé nós não podemos cobrar juros. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo,
entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas. Então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aqui, essa altura do campeonato que ele está falando, aqui já existe um lugar onde os levitas estarão acampados, né, estarão alojados, para então eles continuarem com toda a liturgia, toda a religiosidade que cumpria aos judeus, né, aos israelitas. Então, eles já vão ter lá o localzinho deles separado, quando eles entrarem naquela terra. E virás aos sacerdotes, levitas, o juiz que houver nesses dias, indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo. E farás conforme a sentença que te mostrarem no lugar que o Senhor escolher. E cuidarás de fazê-lo conforme tudo o que te disserem, conforme a sentença da lei que eles te ensinarão, e conforme o juízo que eles te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que eles te mostrarem para a direita, nem para a esquerda. Então, as pessoas, diante de uma demanda, elas vão ter que ser fiéis ao que determinarem aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, sobre as vidas deles. Autoridades espirituais e autoridades também humanas, autoridades governamentais. E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá e afastarás o mal de Israel. Então faz de conta que o juiz, o pastor, né, mandou eu pagar a Lília, vai lá e paga amanhã, não fica devendo ela não, vai lá, paga. E aí eu não pago, eu ajo de uma forma presunçosa. Eu não levo em consideração o que o meu líder espiritual falou, não levo em consideração ao que o juiz, meu líder governamental falou. Então, eu vou sofrer uma consequência. E a consequência aqui é de morte. Então, dentro da justiça de Deus, para essas questões, questões seculares, questões mundanas, questões de convivência, de relacionamento, questões de vizinhos com vizinhos, né? Questões dentro de casa, litígio, divórcio, questões de herança, questões que sejam da natureza que for. Essas questões humanas, elas, em princípio, não devem ser levadas ou consideradas como um desígnio de morte. Não. Elas teriam a oportunidade, as pessoas, o infrator, o criminoso, teria a oportunidade de se retratar, de sofrer o juízo e de se consertar. Mas caso ele ignorasse a sentença, então ele deveria ser morto. Houve para ele uma chance. Desprezou a chance, então deveria ser morto. Por quê? Porque se há um precedente de desobediência à lei de Deus e à lei dos homens, isso vai ser a mesma coisa do que a gente viu alguns capítulos, alguns versos aqui atrás. Vai ser uma rebeldia, vai ser uma sementinha do mal para que outras pessoas se comportem também daquela forma. Que nem na idolatria. Não permita que a idolatria haja. A idolatria não tem nem conversa. Nessa questão, a idolatria morre sumariamente. Mas em outras questões, a pessoa tem a oportunidade de se consertar. Não se consertou, não obedeceu aquilo que foi determinado, o juízo, a sentença que lhe foi imposta, né? Então, nesse caso, vai ser morto. Para quê? Novamente, para preservar o remanescente. Não é uma questão simplesmente, meramente de vingança. É para preservar o remanescente. E todo povo ouvirá e temerá, e não mais agirá presunçosamente. Então, você percebe que a ideia é para preservar o resto do povo, é para criar temor no povo.
Temor, medo mesmo, medo, medo de morrer prematuramente, né? Medo, inclusive, de agir de uma forma sórdida, de uma forma maligna, porque vai saber que vai ter consequência. E a depender do seu proceder, pode até levar à morte, né? Então, a ideia era causar temor, medo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá a possuíres, que o Senhor teu Deus te dá e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor, tu colocarás um rei sábio sobre ti. Olha a consideração que o Espírito Santo estava dando naquele momento. Coloque um rei sábio. Não bota qualquer, não bota qualquer filho de jumento para te governar, vai dar ruim. Coloque um sábio, no mínimo. Coloque um sábio. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Seja sensível para ouvir a direção de Deus. E então escolher o que Deus está indicando. É uma decisão minha aceitar a escolha de Deus ou não. Não está escrito isso aqui? Colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Então ele vai escolher e eu vou colocar ou não. Se eu colocar, estou dentro da obediência, vai dar tudo certo. Se eu desobedecer, eu vou sofrer as consequências, né? A gente está vivendo isso no Brasil. Um dentre teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, que não seja teu irmão. Mas ele não multiplicará cavalos para si, não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito, a fim de multiplicar os cavalos, porque o Senhor vos disse: daqui em diante não mais voltareis por este caminho. Então Deus tinha dito que não era mais para eles voltarem para o Egito. Então, quando eles estiverem em Canaã e sobre eles colocarem um rei, esse rei não deve mais voltar para o Egito. Esse rei não deve multiplicar cavalos para si, entendendo que os cavalos são realmente como instrumentos de guerra. Entende que Deus ele não tinha o desejo de que Israel fosse um povo de guerra. E quem melhor tinha cavalos de guerra, uma cavalaria de guerra, era o Egito, inclusive, naquela época. Era o Egito. Então, não volta para lá para ficar multiplicando os seus cavalos. Não faça isso. O rei não deve ser dado à guerra. A preocupação do rei deve ser governar o seu povo, ensinar o seu povo, com a sua sabedoria, o caminho que deve seguir. Se assim for, o próprio Deus os guardará, os protegerá, os livrará das guerras, das contendas. E entendendo, pessoal, que ele está falando isso, de acordo com o verso 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a possuíres. Para eles a possuírem, eles vão ter que travar algumas batalhas, porque vai ter que expulsar aquele povo de lá. Na verdade, Deus queria que matasse todos. Gado, criança, tal, matar tudo. Minto. O gado poderia ficar até como despojo, a depender do local. Então, eles não precisariam mais ter novas guerras, porque todos os inimigos já teriam sido eliminados. Eles então já possuíram a terra, eliminaram todos os seus inimigos, ok? Pronto. Feito isso, não, eu quero um rei, beleza. Esse rei vai ter que ser um rei de paz, é para governar em paz. Israel deveria ter estrutura para entrar em guerra, sem sombra de dúvidas. Deveria ter estrutura, sim. Porém, não era esse o objetivo. Tá? A terra a ser conquistada era Canaã. Agora de conquistada, pronto, agora vocês vão viver em paz. Lembrando também que até as mesmas batalhas que eles viveriam lá, até possuir a terra, quem ia adiante era o próprio Deus, o anjo do Senhor.
Eram guerras que necessariamente nem sempre eles lutavam para derramar sangue. Antes o anjo do Senhor já tinha ido lá e destruído tudo. Nem sempre era necessário eles se mexerem. Eles só precisavam estar dispostos a obedecer a Deus e confiar que Deus estava dando essas vitórias, ok? Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si ouro ou prata. Então, tudo bem ele multiplicar para si alguma riqueza, tudo bem, mas grandemente, demasiadamente, não. Não ter muitas mulheres. Pode ter a mulher? Pode, mas muitas? Não. Porque com certeza isso vai corromper o coração deles, dos reis. Tanto as mulheres, que têm um poder de influência incrível, e poderia levar esse rei da sabedoria à tolice, e as riquezas poderiam encher o coração desse rei e torná-lo também um tolo, que não confiaria mais em Deus, mas sim na sua riqueza. Seria melhor que não houvesse rei em Israel. Seria melhor que o próprio Deus continuasse governando através dos profetas, sacerdotes e juízes suscitados pelo próprio Deus. Mas nós sabemos que lá em Samuel, esse povo pede um rei e Deus fala com Samuel. Samuel indignado, eles estão pedindo um rei. Samuel entendia que ele estava sendo rejeitado, porque Samuel também era um juiz para Israel, era um sacerdote para Israel. E aí o próprio Deus responde a ele: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando o meu governo. E tem sido assim até hoje, né? Depois desse dia, acabou para Israel. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. E acontecerá que, quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes, os levitas. Então, era uma obrigação que o rei continuasse a meditar na palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Era importante que esse rei fosse temente a Deus e guiado pela palavra de Deus. Assim, o povo seria um povo feliz, abençoado, tratado com justiça. Deus ele tinha feito o plano, gente, perfeito. O homem é que atrapalha tudo. Mesmo que houvesse um rei, que esse rei fosse segundo a eleição de Deus. Deus colocou esse rei lá? Beleza. Agora, rei, não fica pensando em grandezas, não fica pensando em lascívia, não fica pensando em coisas do mundo. Vá cuidar do seu povo e aprenda a se tornar ainda mais sábio, mais confiante em Deus, estudando a palavra de Deus. Então, o rei tinha que fazer uma cópia para si de toda a Torá. E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus e guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para fazê-los. A ideia do temor a Deus, a gente, nos dias de hoje, tem receio de usar a palavra temor como realmente medo. A gente costuma falar mais em reverência, receio de desagradar a Deus. Mas esse temor aqui que Deus deseja que seja suscitado, plantado dentro do coração do rei e do povo, era o medo de que Deus viesse praticar juízo sobre a vida deles. Então, era medo mesmo, medo de morrer, medo de sofrer, medo de padecer, medo de se afastar de Deus para todo sempre, de não ter mais comunhão com Deus. Medo, medo mesmo. Tá? Então,
A cópia deste livro ficará com ele. Ele vai ler todos os dias da sua vida. Enquanto viver, todo dia ele vai ler essa lei. Que nem a gente, todo dia a gente medita nessa palavra, para que possam aprender a temer a Deus, aprender a temer e guardar todas as leis ou todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que seu coração não se exalte acima dos seus irmãos e para que ele não desvie do mandamento para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O plano de Deus sobre governo humano é que seja segundo a sua vontade. Se for, vai dar certo. Se não for, as pessoas vão padecer. Se é para ter medo, se é para aprender a temer o Senhor, é porque o juízo vem. E o juízo não vai ser suave nem leve. A gente vê aqui um Deus justo que não admite falhas. Povo lindo, é isso aí que a gente tem para hoje. O que vocês teriam aí a acrescentar do que vocês provavelmente meditaram previamente? O que vocês gostariam aí de acrescentar? Maiana, começa aí, Maiana. Eu só não sei se vão conseguir me ouvir direito, porque a internet aqui caiu desde quando a gente começou, não acredito. Mas esse povo, eles esquecem da maior dádiva, né? Que é ter o amor de Deus. Estão me ouvindo? Sim. É ter o amor de Deus sobre cada um. Porque ele não está punindo por maldade, ele está disciplinando e educando. Nesse momento, ele não está nem fazendo nenhum nem outro. Ou a minha tela está travada. Ele está dando a direção para que não nos aconteça o pior. Ele. Só um momento. Consegue ouvir agora? A gente estava ouvindo. Ah, é porque estava tudo travado para mim. Ele estava dando o caminho das pedras, que nem dizem por aí, que eu não sei o que significa isso, para que não aconteça o pior. E ainda assim, até nesse não faça isso, não faça aquilo, tem um livramento. E muitas vezes a gente fica sem reação na hora que acontece. Mas quando a gente para perceber, ele nos livrou de várias coisas só porque a gente obedeceu uma palavra dele. É, hoje eu fiquei sabendo que uma obreira que falou tanto dos outros, das outras que saiu da obra por causa de vida sentimental e tal, de pastor que saiu e, por consequência, para não perder a pessoa, elas dizem que preferem perder o uniforme. Não é perder a Deus, mas a gente sabe que isso é uma mentira do diabo. E se ele tivesse bem, ele não teria saído. E se ela também tivesse bem, ela não tinha ido junto com ele. E eu fiquei muito, muito triste. Eu falei, misericórdia. Nem foi comigo, eu tô com esse medo. E eu tenho medo, eu tenho temor, eu tenho pavor disso, porque eu sei o quanto foi difícil para que Deus conseguisse me moldar em quem eu sou hoje. Não é lá essas grandes coisas. Isso aí eu tenho consciência. Ainda tem muita coisa para mudar. Mas eu também não quero voltar para a vida de antes. E não é voltar para a vida de antes por causa da dor, do sofrimento ou de qualquer outra coisa. É porque simplesmente eu não tinha Deus. O medo não é perder pai, não é perder mãe, não é perder conforto. Riqueza é perder a presença de Deus e ficar afastada dela para sempre. Hoje morreu um rapaz que se hoje eu estou na presença de Deus foi porque a mãe dele orou muito por mim. Aquela dali pode dizer que me deu trabalho, viu? Que eu dei trabalho a ela. E o povo daqui acha que eu dei trabalho a eles, deveria me conhecer antes. E terça-feira eu presenciei um acidente. E eu fiquei pensando, falei, eu vou atravessar, falar de Jesus, enquanto o povo estava lá pegando o telefone para gravar a mulher estirada no chão, eu fui a única que se preocupou em chamar o SAMU.
Aí eu falei, eu vou atravessar e vou falar de Jesus para ela. Só que não dava. A mulher estava lá histérica e tal. E eu fiquei pensando, essa menina bateu com a cabeça 2 vezes no chão. E tinha um corpinho, que não era tão magrinha assim. E praticamente estava ilesa. Eu falei, rapaz, tem alguém orando por essa menina, viu? Porque não tem condições, não. Do jeito que foi a batida, do jeito que ela caiu, do jeito que foi tudo. E ela só, o brinco, parece que cortou a orelha dela lá, sangrou igual um boi. Mas a menina não teve nada. E eu fiquei pensando, será que ela tem essa consciência de que Deus livrou ela? Essa pessoa que está orando por ela está obedecendo o sacrifício do Senhor Jesus. E muitas vezes, por orgulho, a pessoa prefere obedecer os desejos da sua carne, a vontade do que dá na cabeça. Ah, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, né? Só que a pessoa esquece que essa vida não foi nem somente de Deus, foi Deus que soprou. E ele nos ama mais do que a nossa própria mãe. E se até a nossa mãe, o nosso pai, às vezes bate e chegam a ser injustos com a gente perdoa, por que que a gente não vai perdoar o Senhor? Ele não quer nos expor para nos envergonhar. Ele quer o conserto. O que Deus, ele não quer é ficar separado da gente. E a gente não entende isso até muitas vezes quando é tarde demais. Porque muitas vezes a gente faz algo errado e o Espírito Santo constrange tanto que vem aquela dor, vem o arrependimento. Imagina quando é para sempre. Eu acho que quando a pessoa lembra de quem era ela antes de Deus, não é nem antes das bênçãos, mas do que Deus fez no interior dela, e essas regras aí é o de menos, porque você não vai querer mais praticar justiça por gratidão, porque você vai pensar, poxa, olha o que Deus fez na minha vida, quem eu era antes e quem eu sou hoje. Por que que eu vou fazer o errado e me afastar desse Deus? Porque vai ser pior. Quando Paulo fala, se você pecou, teve algumas vezes que eu estava lembrando que Paulo fala, vai até quem é de direito e reporta o seu erro. Ah, para todo mundo ficar sabendo do que eu fiz e me apontar o dedo, não. É para você ter mais um motivo de não voltar a fazer aquilo dali, porque não é que as pessoas vão ficar de olho em você, mas é porque você vai lembrar da vergonha e você vai dizer, poxa, eu envergonhei Deus. Eu nunca falo para Deus, é uma vergonha para mim. É uma vergonha para Deus. E todo dia eu falo, Deus, se for para mim te envergonhar, me mata. Me mata sem dó nem piedade. É melhor o Senhor me levar e o salva do que eu ficar aqui viva e envergonhar o seu nome. Nas mínimas coisas, pelo menos comigo, eu penso, poxa, eu vou envergonhar o nome de Deus. E eu não quero vergonha sobre mim, sobre o meu nome, beleza. Mas e o Deus que eu sirvo? E o Deus que me tratou, que me limpou, que me curou, que fez toda uma transformação? Como é que ele vai se sentir? Eu não posso, eu não tenho esse direito de me perder de Deus, de não obedecer. Muitas vezes obedecer a Deus, muitas vezes não obedecer a Deus, é negar minha própria carne, é negar o meu próprio querer. E é aquela história, o servo ele não tem escolha, o escolhido não tem escolha. E o servo ele também só serve. E é aí que está o maior prazer. E servir é obedecer. E não é gostoso, não é prazeroso aqui, nesse mundo, nessa carne, mas quando você pensa no porvir, eu espero sinceramente chegar lá no grande dia e dizer, Senhor, valeu a pena. Não foi fácil, eu cheguei aqui me arrastando, mas valeu a pena. E eu penso que não vale trocar o que eu tenho hoje com Deus pelo que o mundo possa me proporcionar. É como o bispo Clodomir sempre fala, não há nada que o diabo possa te oferecer que Deus não tem melhor para te dar. E o melhor que ele me deu foi o Espírito Santo e o dom do arrependimento. Embora a gente ainda peque, mas a gente não vive no pecado. Perfeito. Dona Josenildes, sem nervoso, fique calmo, fique calmo. Boa noite. Boa noite. Assim, o que eu pude assim, é, entender.
É o cuidado de Deus, né? O cuidado, o ensinamento, o, a direção. Tipo, tem sabe, as pessoas a ter temor, ter respeito. É uma coisa assim, vou dar um exemplo assim que tá acontece tá recente assim. Lá na igreja mudou de pastor, né? Esse pastor veio da Venezuela. E assim, eu observando agora ele pregando, tudo que ele está fazendo na igreja, aí, sabe, analisando assim, que Deus, o Espírito Santo é tão tremendo que ele, sabe, ele vem para, sabe, cuidar da tua igreja, cuidar da tua casa. Aí, assim, o pessoal lá na igreja tava colocando a bicicleta dentro do salão, o bebedouro estava dentro do salão, sabe? E ele chegou já falando, tem que ter respeito à casa de Deus, tem que tirar quem bota a bicicleta, tira quem tem, vamos voltar ao velho, sabe, o temor, vamos voltar a ter respeito à casa de Deus. Então, tipo, assim, o Espírito Santo estava vendo que estava errado, sabe? Aí já chegou para mudar, para, sabe, restaurar a casa dele, o respeito, o temor Pequena, do pe- pessoal, da tua igreja, entendeu? pequenas coisas, né? Mas no- Pequenos detalhes. nos detalhes, cuidando dos detalhes. Os pequenos detalhes que faz a diferença. Aí Sim. eu só parando para analisar, eu vendo ele falando, ele pregando, eu falei, Até a Santa Ceia, que ele já falou, volta a ser o que era antes, sabe? E assim, aí fiquei imaginando, meu Deus, precisa ser tão tremendo. Olha ele restaurando a tua igreja, sabe? Restaurando o respeito, o temor, assim, foi magnífico. E o que eu vejo aqui nessa passagem também é isso, né? O cuidado de Deus. O cuidado, direcionando, ensinando, sabe? Repreendendo, sabe? É isso que Deus faz conosco, né? E é glorioso isso. Bacana. Hoje vai ser nervoso, aí, ó, fluiu, né? Dona Ana. Boa noite. É Bom, realmente Deus orientando e nos mostrando, né? Dando a oportunidade de a gente fazer uma análise e ver em que a gente tem falhado, em que a gente tem errado. E Ele vai mostrando a gente e dando a direção para a gente se chegar a Deus de corpo, alma e espírito com temor e tremor, né? Porque tudo tem a ver com a obediência, porque a obediência ela traz a vida e a desobediência traz o quê? A morte física e espiritual. E o Espírito Santo vai mostrando como a gente deve proceder, como a gente deve agir, né? E corrigir, se autocorrigir. perfeito, dona Ana. Sim, senhora. Dona Rosa Pereira. Vou deixar a Dona Cida por último. Dona Cida hoje vai ouvir tudo. Ela tá com o celular novo, tirando onda. Fala aí, Dona Rosa. Bom, esse capítulo, né, por ser, né, um Velho Testamento, né, Deus, ele foi nos ensinando como, né, a gente deve viver, né, como a gente deve ter caráter, né, e ele foi nos ensinando que a cada erro e a cada coisa errada que a gente fizer, a gente vai pagar por isso. E ele foi mostrando, né, através deste capítulo, é, o que nós sofreríamos se saíssemos do mandamento e das leis dele. E ele queria nos ensinar a andar corretamente e seguir certo, né, no caminho certo. E dessa forma que ele estava ensinando, ele também mostrou o que ganharíamos com isso e também o que perderíamos com isso, né? Então, apesar de ser o Velho Testamento, né, Deus ele veio desde lá tentando nos ensinar o caminho,
né? E mostrando que se nós saíssemos desse caminho, nós sofreríamos a, a tua justiça, né? A justiça daquela época, mas também a justiça de Deus, né? Que é isso que foi me dando entendimento. Eu vim pedindo a Deus que Ele abrisse a minha mente e que eu pudesse entender o que Ele queria falar naquele momento. Então, assim, aí ele falava, né, que ele daria, né, ele abriria as portas, mas que essa porta a gente tinha que andar dentro dos estatutos dele, da forma que ele quer. E isso não foge hoje. Nós continuamos tendo que andar conforme Deus quer que andemos, né? Conforme a tua vontade. Só que hoje mudou, a gente sabe que mudou muita coisa. Lá, né, eles teriam a justiça do homem, a justiça de Deus, e eles sofreriam de uma forma muito mais incisiva para que eles pudessem entender que se eles fizessem errado, eles poderiam ser apedrejados, eles poderiam ser defamados, eles poderiam ser perseguidos, tem várias coisas, né? E era uma coisa muito mais séria do que é hoje, porque a gente sabe que muitas pessoas fazem muitas coisas erradas hoje. Nós temos a justiça do homem, mas essa justiça do homem ela é muito falha. Mas nós não podemos esquecer que nós temos a justiça de Deus, que Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele é poderoso para resolver o que está errado aqui nessa terra. E aí eu entendi o seguinte, naquela época, né, a pessoa poderia morrer fisicamente, mas também espiritualmente. Mas hoje, a gente morre muito mais rápido se a gente desobedecer espiritualmente. Por quê? Né? Hoje a gente tem o Espírito Santo, foi dado por Deus, né? Então, quando a gente faz, a gente está dentro, né, a gente mudou a nossa forma de ver. Deus nos resgatou. E aí, o que acontece? Deus nos dá algo e a gente transgride aquele algo que Deus nos deu. E aí tem a justiça do homem. Às vezes ela acontece, às vezes ela não acontece. Que eu já vi pessoas dizer assim, eu faço tanta coisa errada e fala que tem justiça. Que justiça? Eu não sofri nada. Por enquanto. Porque ela não sofreu a justiça do homem. Está guardado ali. Mas em um determinado momento, aquela justiça ela vai aparecer, porque não é mais do homem que ela vai sofrer, sim a justiça de Deus. E essa morte que a gente fala hoje, principalmente dos cristãos, é a morte espiritual. É a sua morte com Deus. Deus se afasta de você, porque ele se afasta, porque ele não vai aceitar que você viva no meio daquele povo mentindo, roubando, fazendo coisas erradas, fofocando, apontando o dedo e trabalhando para o diabo dentro da obra de Deus. Deus não permite isso. Então, aquela morte espiritual, ela vai acontecer. Não é mais aquela morte que você era apedrejado lá. Mas aí, quando você se dá conta, né, de que você fez tudo errado e que essa morte, ela pode acontecer, para muitos vem o temor. Você passa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Para alguns vem um arrependimento e para outros, o diabo ele entra e cega totalmente a pessoa, que a pessoa vai para o outro lado e ela não consegue enxergar o que está acontecendo na vida dela. E se não tiver algo, eu digo assim, a mão de Deus, para, se for uma alma mesmo querida do Senhor e que Ele queira resgatar, Ele vai, eu digo que Ele vai fazer algo para poder trazer essa alma de volta. Então, é o que eu entendi um pouco disso aí, né? Apesar que esse capítulo ele fala muita coisa, né? Ele fala que você vê que Deus tirou muitas coisas, Deus naquela época tirou os cavalos, ele não multiplicou os cavalos, porque ele sabia que cavalo era um animal de guerra,
Ele não queria que o povo dele voltasse para o Egito para guerrear novamente, tudo aquilo. Então, ele queria dar uma nova vida para aquele povo. Ele falou também que ele não multiplicaria as mulheres, porque as mulheres elas desvirtuam, né, o caminho, assim, né, o olhar já, em vez de estar ligado mais em Deus, nas coisas espirituais, nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, começa a ir para a carne. Aí ele vai falando, é algo tão. Eu fui aqui, porque todas as vezes que eu estou meditando aqui, eu tenho um caderno que Deus vai me mandando e eu vou escrevendo para eu não esquecer. Para depois eu volto para reler, para poder entender o que ele falou comigo. E aí ele vem falando várias coisas. Ele fala do livro, né? Que, é, que quando você se assentar no trono, você escreverá o livro, e esse livro são os estatutos e as leis do Senhor, que a gente deve estar sempre buscando. E essa lei é a Bíblia, é a palavra que a gente tem que estar todos os dias lendo, buscando, meditando, para que a gente não se desvirtue do caminho. A gente pode ter tudo, dinheiro, fama, tudo, mas esse livro, essa palavra não pode sair da vida da gente, porque é ela que vai te dar seguimento, direcionamento e certeza que você está no caminho e seguindo a vontade do Senhor. Então, foi isso que eu entendi. Não vou mais nem ao lugar que eu falo demais. Mas meu entendimento foi esse, dona Lia. Bacana, dona Rosa. Hoje a gente tem um tempinho sobrando, pode falar bastante. É, esses três últimos versos, né, o 18, o 19 e o 20, é totalmente para a gente. Guardar uma cópia, a gente tem a cópia, a gente tem a Bíblia, lê todo dia para aprender o temor de Deus e para que a gente prolongue os dias juntamente com nossa família, né? Isso aqui é totalmente válido para a gente esses dias de hoje. Dona Cida, agora a palavra é da senhora. Ah, eu vou ficar com um pedacinho aqui que inclui o 16, né, no 17, que é a idolatria, né, as coisas, né, que, querendo ou não, as pessoas, até dentro da igreja, têm e faz, né? Então, tudo que a gente faz para Deus, eu, eu, fica para mim, né? O, o bom perfume ou o mau perfume. Tudo, tudo, tudo. Como a domingo mesmo o pastor falou na reunião de 3 horas, o bispo, o cuidado com a casa do Senhor é um bom perfume. As fofocas dentro da igreja é um mau perfume. Tudo que a gente faz para Deus sobe nas narinas de Deus, sim. Eu creio nisso. E ele vai nos observando, né? Tanto que a gente tem o livro da vida, né? E eu digo, e fica para mim também, que eu venho me policiando a cada dia mais. No céu não vai entrar de qualquer jeito. A gente tem que se policiar. Hoje a gente tem a Bíblia, antigamente não tinha no tempo de Moisés. Era a palavra, né, de Moisés, dos apóstolos, dos levitas, das pessoas que serviam a Deus, né? O povo vivia meio que, eu acho, desnorteado. Mas hoje em dia tem a palavra de Deus aqui, ó, tudo explicadinho, tudo certinho, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve, o que antecedeu aquelas pessoas que desobedeceram a Deus, o que aconteceu, né? As coisas foram sérias, o que aconteceu. A gente tem que parar e ler a Bíblia e pedir a Deus que revele, porque cada um tem um contato com Deus, cada um tem sua intimidade com Deus, e ele vai revelando o que ele quer, né,
para a gente, conforme a vontade dele. Então, o bom perfume, né, que a gente sempre tenha para dar a Deus. Porque a oferta no altar não adianta. Se a gente está fazendo algo errado, nem vá dar oferta ali a Deus, porque só vai ajudar na manutenção da igreja. Porque o cheiro não vai ser perfeito. E Deus não vai aceitar. Deus não aceita. Eu fico assim imaginando, eu digo, na Santa Ceia mesmo, a Santa Ceia é a coisa mais santa da igreja. Não é de qualquer jeito que a gente deve participar. Se não for participar, se não tiver no momento de participar, porque fulano está olhando, ciclano está olhando, problema, eu quero estar bem com Deus. Eu não estou nem aí para que as pessoas pensem, se eu por acaso me irritar, ou então não tiver assim, tiver triste, eu não vou pegar. Então, por isso que o pastor manda a gente, né, se autoavaliar, né, para tomar, porque ali é uma parte não, é Deus, né, é o sangue e o corpo dele, fazer isso em memória de mim até que eu venha, até que eu volte. É muito santo. Gente, a coisa de Deus é muito santa. As coisas de Deus são muito santas. Então, aqui, antigamente, as pessoas morriam, né, apedrejada pelo pecado. Hoje em dia, olha quanta coisa eu fico assim imaginando. As pessoas, por qualquer coisa, ah, tribulação. Quando não era de Deus, eu não tinha tanta tribulação. Vocês não sabem o que é tribulação, vê? Quando o negócio apertar, é que vocês vão ver. Aí é que a gente vai ver o cristão igual a azeitona sendo espremida. Aí eu quero ver. A gente tem que se preparar para esse dia. Tomara que Deus já tenha me levado, né? Para ver quem é que vai ficar sendo o óleo ou quem vai ser fingido, né? Porque não, o negócio de Deus é. Ele está peneirando e não vai ter erro dessa vez. Dessa vez eu creio que não vai ter erro. Lá no céu, não. Só vai para o céu quem tiver, então, quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. É Deus falando. A gente tem que comer essas palavras, né? A gente está fazendo as coisas erradas. Poxa, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele puxa a orelha da gente. Ele dá uma surra na gente. Outro dia eu estava com um ressentimento. Aí eu disse, poxa, eu tô com ressentimento. Ai, meu Deus, eu tô falando, mas eu não tá bem. Eu falando com o senhor, eu não tô me sentindo. Por quê? Porque eu estava suja. O ressentimento me fez eu me sujar diante de Deus. E Deus é tão perfeito, tão perfeito. A gente se a gente for olhar assim para dentro, assim da gente, a gente não merece nem falar, pronunciar o nome de Deus, nem olhar para o céu. A gente é tão pequena, e Ele dá o Espírito dele para morar dentro da gente, para nos guiar, para nos dar entendimento. Então, esse mistério aí, eu peço a Deus todo dia que me revele e que não deixe eu sair da presença dele. Por favor, Deus, não deixe eu olhar para trás. Eu prefiro a morte do que olhar para trás. Envergonhar o nome dele. Certíssima, aí a voz da sabedoria, dona Cida. Maiana levantou a mão, fala aí, dona. Né? Na verdade, foi um equívoco. Foi. Mas Dona Cida estava falando aí e eu lembrei de uma pessoa ontem no trabalho, né? Chegou lá ontem. Disseram que com tal de Nikito, Chiquito, sei lá, mas em resumo, com pão no escuro. E aí ela falou: toda vez que eu me unjo, essa tribulação, eu não vou ungir mais, não. Ó, perto de quem ela foi falar isso. Aí ela sentou, eu fui lá, dei 3 toques no ombro dela e falei: você acha que você está se ungindo, buscando a proteção de Deus e o diabo vai ficar sentado, olhando quietinho? Você acha? Aí ela: é mesmo. Aí depois ela
de novo. Passou um tempo, ela falou de novo. E eu lá tomando parte na vida dos outros. Aí ela já estava sentada, eu cheguei com as duas mãos no ombro e comecei a massagear. E falei, não se unge não, miserável, que você vai ver o que é que vai acontecer contigo. Você vai morrer igual sapo na água morna. Vai ficar frio, frio. Aí quando ela for esquentando, que você quiser levantar para sair, você não vai conseguir, você vai morrer. E naquela chama lá é o fogo do inferno. Aí ela, credo, Maia. Eu falei, credo não. Não se unja não. Ela, aí eu esqueci até meu olho. Eu falei, pois é bom você não se esquecer. Aí ela pegou e ficou assim, porque assim, é nossa responsabilidade tocar a trombeta pro outro. Se você aprende a vontade de Deus, você quer passar adiante. E tem certas coisas que eu olho e penso, não dá para deixar passar. E o Espírito Santo fala, você vai deixar mesmo esse negócio ficar assim, porque às vezes o diabo fala até para nos afrontar. Eu não concordo com isso. Para todo lugar que eu vou comer um olhinho. Não é superstição, não é fazendo daquilo Deus, mas eu sei que aquilo ali pode ser um contato entre a pessoa que eu vou encontrar e Deus. Então, na minha mochila sempre tem. Se eu viajo, está no meu bolso. E, eu ainda esqueci de dizer para ela, você não me fez eu te dar meu óleo à toa, não. Você vai se ungir, sempre se você não se ungir, eu vou se ungir na marra, mas da próxima vez eu pego ela. Porque não existe isso de você ir afrontar o diabo e o diabo ficar parado. Aí depois que eu falei com ela que ela viu que fazia sentido, ela ficou, mas é verdade mesmo, né? Eu falei, não abre teu olho não, que o diabo vai te arrastar pelo pé, ele vai te pegar na curva e não vai ser minha culpa, o seu sangue não vai ser cobrado da minha cabeça, porque eu não estou lutando, eu não estou deixando as vontades da minha carne aí à toa, eu não estou pecando para depois eu morrer e não ser salva por causa de tu. Você não merece isso não, viu? Ninguém merece, não vale, não vou pagar esse preço por vocês, não. Mariana, aproveita aí que você foi a última que falou, faz a oração final. Já vou. Me dê só um minuto. Senhor nosso Deus, amado Pai, graça nós te damos pelo direcionamento que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, meu Pai, pelo Senhor abrir o nosso entendimento e nos fazer crescer espiritualmente na Tua presença. E a nossa intenção, Senhor, não é ficar engordando da Tua palavra. A nossa intenção é como uma boa árvore frutificar e dar bons frutos, meu Deus. Nós não queremos dar fruto de todo jeito, fruto bichado, fruto que não se desenvolve. Queremos ser multiplicadores da tua vontade e do teu querer. E para isso colocamos a nossa vida, Senhor, à tua disposição. Que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor faça o seu querer, ainda que isso não nos agrade, ainda que isso venha violentar a nossa carne. Mas somos servas, Senhor, e como servas, a nossa obrigação é te servir. E, na verdade, servir ao Senhor não é nenhuma obrigação. É um privilégio, meu Pai. É um prazer imenso na nossa alma. É o gozo completo de saber que estamos sendo 1% útil para o Senhor, porque tantas coisas o Senhor fez nas nossas vidas. Somos testemunhos vivos, meu Pai, do teu poder e da tua grandeza. Então, nos usa de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Nos molda, meu Pai, segundo a tua vontade também. E que onde chegarmos, Senhor, chegue a tua presença, chegue o teu poder, chegue o teu milagre. Que possamos ser, meu Pai, luz para aqueles que estão perdidos. Que possamos ser a liberdade para aqueles que estão presos, algemados nas garras do diabo. Que quem olhar para a gente veja o seu poder, não para nossa honra, mas para a tua glória. Senhor, que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais e que, à medida que o Senhor for nos dando, meu Pai, entendimento, conhecimento, direção e sabedoria, possamos passar isso, que possamos fazer discípulos, meu Pai, para o teu reino, que possamos colocar todos os dias um sorriso no rosto do Senhor, que possamos, meu Pai, fazer a sua vontade, que o Senhor venha abençoar cada uma das meninas que estão aqui, as que não puderam entrar, que o Senhor vá de encontro às famílias de cada uma, e assim como o Senhor nos alcançou, Pai, alcança também as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas pelas quais a gente vem lutando, vem orando, e que muitas vezes o diabo coloca dentro de nós o desânimo,
a vontade de desistir, muitas vezes até de dar umas bicudas nas canelas para ver se a pessoa acorda para ver, uns tapa na cara, eu não vou mentir, que eu tenho vontade de fazer isso mesmo. Mas não deixa, meu Pai. Não permita que nós venhamos desistir de ninguém, porque o Senhor não desistiu da gente. Então, coloca dentro da gente essa determinação, a mesma determinação que o Senhor teve, a mesma paciência que o Senhor teve em nos salvar, em esperar até que nós criássemos vergonha na nossa cara, que possamos ser um exemplo do Senhor até nisso, e principalmente nisso. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que teve seu nome colocado no grupo para oração, que o Senhor também conforte o coração das pessoas que foram pedir oração, mas que o Senhor fez a sua vontade, e que essas pessoas entendam que foi com a tua permissão, e se o Senhor permitiu foi por algum motivo. Fortalece e conforta, porque o Consolador é o Senhor. Que o Senhor venha agir nas nossas necessidades, nos fortalecer nas nossas fraquezas. Que o Senhor venha abençoar os seus servos, meu Pai, onde quer que ele esteja, do maior ao menor, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua obra, os amigos, defensores do altar. Que a sua vontade se cumpra, meu Pai, porque só o Senhor é Rei e só o Senhor é Deus. Eu entrego as nossas vidas, a nossa noite, a nossa família, a nossa saúde, tudo que temos e principalmente o que somos em tuas mãos. Para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. Nos encontraremos na próxima meditação. Deus abençoe todas vocês e a mim também.